Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, faço a minha recomendação inicial. Tenha em mãos o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria. A paz do Senhor a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para o nosso 293º encontro Bênção Pura. E trago para o dia de hoje a leitura e meditação no livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, com a palavra-chave, graça aos humildes. A palavra do Senhor diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Muitíssimo obrigado para vocês que nos acompanham diariamente neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção. Semelhantemente, vós jovens, pastores, assistentes na igreja local, sede sujeitos aos anciãos, pastores principais. E sede todos sujeitos uns aos outros. Refere-se ao entendimento mútuo. E revesti-vos de humildade. Refere-se à virtude que deve adornar todas as outras virtudes, que só pode vir pela fé na cruz. Porque Deus resiste aos soberbos. Ele se coloca contra a pessoa orgulhosa, mas dá graças aos humildes. Alguém que coloca sua fé exclusivamente na cruz de Cristo. Continuando com o nosso estudo, cingi-vos todos de humildade. Seria uma lembrança do cenáculo, quando Jesus humildemente cingiu-se com uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Continuando, tanto os jovens como os velhos podem se beneficiar das instruções de Pedro. O orgulho frequentemente impede que as pessoas mais velhas tentem entender as mais jovens e impede que as pessoas jovens ouçam aqueles que são mais velhos. Pedro disse que tanto os jovens como os velhos devem ser humildes e servir uns aos outros. Os jovens devem seguir a liderança dos mais velhos, que devem liderar pelo exemplo. Respeite aqueles que são mais velhos do que você. Ouça aqueles que são mais jovens e seja humilde o bastante para admitir que pode aprender com os outros. Uau! Palavras que alimentam. Entrando no detalhe da mensagem no dia de hoje, sujeitos uns aos outros. Estejam prontos para levar as cargas uns dos outros. Deem o devido respeito e reverência e submetam-se às suas admoestações, reprovações e autoridade, desfrutando e ordenando aquilo que a palavra de Deus exige. Hebreus 13, versículo 17. Devemos nos revestir de humildade. Que o seu entendimento, comportamento, postura e toda a estrutura sejam adornados de humildade, como a vestimenta mais bela que você possa vestir. Se for desobediente e soberbo, Deus se posicionará contra você e o destruirá, pois ele resiste aos soberbos, porque são como o diabo, inimigos de Deus e do seu reino entre os homens. Provérbios 3, versículo 34. Onde Deus dá graça ao humilde, Ele dará mais graça, mais sabedoria, fé, santidade e humildade. Quando a palavra diz, meu irmão, minha irmã, Deus resiste ao soberbo. O orgulho não faz parte da caminhada com Deus, pois afasta a verdade do servir, da entrega. O orgulho dá um falso poder a quem não tem poder. Enche os olhos de cortinas e nos impede de ver a obra verdadeira. O orgulho continua a ver o outro no caos. Interrompe a ponte da sabedoria. Deus dá graça aos humildes. Sim,
A humildade faz entender e perceber que pertencemos a um Pai de amor, que somos cercados por misericórdia e graça, e ensina a amar sem esperar recompensa. A humildade nos mostra que somos amados por Deus e fomos criados para estarmos com Ele. A humildade é própria de quem tem plena consciência do seu valor e, portanto, não precisa comparar-se a ninguém. A pessoa verdadeiramente humilde, que aprendeu com aquele que é manso e humilde de coração, Mateus 11, versículo 29, não se preocupa com saber se é melhor ou pior do que os outros. Livre de orgulho inúteis, ela pode, assim, colocar-se sob a poderosa mão de Deus, entregando a Ele todas as preocupações, certa de que Ele cuidará dela. Ter constantemente esses versículos em mente pode ser um fator de profunda paz. Ambos, orgulho e humildade, são reações possíveis perante nossas preocupações e ansiedades, mas a humildade nos levará a entregá-las a Deus, que cuida e continuará cuidando de nós. E, finalizando o nosso estudo, Pedro já havia advertido os santos de serem submissos às autoridades do governo. Capítulo 2, versículos 13 a 17. Os escravos de se submeterem aos seus senhores. 2, versículos 18 a 25. E a esposa ao seu marido. Capítulo 3, versículos 1 a 6. Aqui, ele ordenou que todos os cristãos se submetessem a Deus e uns aos outros. Os cristãos mais jovens deveriam se sujeitar aos cristãos mais velhos, não só por respeito à idade deles, mas também em relacionamento à sua maturidade espiritual. Antes da nossa mensagem final, peço humildemente que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e da comunidade no qual você reside. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Foi com Jesus que o apóstolo Pedro aprendeu o valor espiritual da humildade. No Sermão do Monte, o mestre declarou: bem-aventurados os humildes. Depois de muitos anos de experiência cristã, Pedro descobriu que Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes. Ser humilde, de acordo com o contexto bíblico, nada tem a ver com subserviência, com rebaixamento, com humilhação. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz que ser humilde é ser honestos na avaliação de si mesmos. Ser humilde, consequentemente, é ser motivado por realismo espiritual, por equilíbrio cristão. Tudo isso explica por que Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes, não querendo tornar-se pequenos deuses superiores a todo mundo. Os humildes não constroem castelos no ar. Pelo contrário, não arriscam acima de sua capacidade real. Não pedem ao Senhor posição de glória que estejam acima de sua capacidade de gerenciamento. Humilde é a pessoa que se torna confiável, digno de respeito. Tendo a bênção do Senhor, os humildes se dedicam às realidades divinas bíblicas, não perdendo tempo lutando por suas fantasias. Na parábola dos talentos, aquele que recebeu 2 e trabalhou honestamente, sem ficar com inveja daquele que recebeu 5, ganhou a mesma recompensa recebida pelo outro. São as bênçãos do Senhor para os humildes. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não estamos aqui lutando por fantasias criadas pela nossa imaginação, por impulso desta sociedade, de abandonar a nossa fé, a nossa busca, o nosso tesouro no céu. Estamos aqui, Pai, na condição de filhos, precisando do seu perdão.
Não queremos ser superdotados, Pai. Pelo contrário, queremos ser humildes. Queremos aqui estar motivado no mundo espiritual, na busca do equilíbrio. Sabemos que temos muito a melhorar, Pai. Falhamos todos os dias. Esquecemos de agradecer as pequenas bênçãos. Mas não desistimos. Estamos lutando incansavelmente contra o nosso eu. Diante de tudo que temos visto, assistido, glorificamos o seu santo nome, Pai. Tu és amável, compreensível, bondoso, misericordioso. Incluímos as nossas famílias nas nossas petições diárias. Incluímos aqueles que estão perdidos, com perturbação mental, com orgulho elevado, arrogância, soberba. Em nome de Jesus, glorificamos o seu santo nome. Estamos aqui para sermos cada vez mais honestos, humildes, sem inveja, sem nada, Pai. Queremos estar cada vez mais parecido com Jesus. Nos abençoe sempre, Pai. Assim como o Senhor tem feito todos os dias com o maná, com a proteção de nossas vidas, famílias. Muito obrigado por tudo, Pai. Estamos aqui para aprender e não para sermos soberbos. Estamos aqui para amar, não para odiar. Estamos aqui para abraçar e não rejeitar, em concordância com tudo que foi falado na sua santa autoridade. Muito obrigado, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e até o próximo estudo.